Depois de 12 anos construindo a empresa do meu pai para os 75 milhões dólares, ele a deu ao meu irmão. Eles realmente achavam que eu aceitaria isso? Eu nunca fui o tipo de pessoa que queria trabalhar na empresa da família. Cresci ouvindo frases como: "Um dia tudo isso será seu. Você é a responsável, a organizada, a que sempre pensa primeiro." Enquanto isso, meu irmão mais novo crescia ouvindo: "Deixa ele, é só um menino. Ele precisa de tempo. Ele vai encontrar o caminho dele." E talvez isso já seja suficiente para explicar como tudo começou. Mas não é. A verdade é que meu pai só se tornou dono de uma empresa milionária porque eu entrei no jogo antes mesmo de entender as regras. Eu tinha 21 anos quando minha mãe ficou mal. Foi abrupto, assustador, destrutivo. Uma daquelas situações que fazem uma casa inteira desmoronar de repente. Meu pai mergulhou na crise emocional, na exaustão, no medo. E alguém precisava segurar tudo. Esse alguém fui eu. No começo era só para ajudar. Depois virou: "Você pode revisar isso aqui também? E então, preciso que você esteja comigo nessa reunião." Até virar: "Não sei o que faria sem você." Eu me lembro exatamente do dia em que tudo mudou. Era uma terça-feira. Eu tinha passado 11 horas organizando planilhas e contratos que estavam empilhados há meses. Quando terminei, meu pai me abraçou, algo que ele raramente fazia, e disse: "Você tem um talento natural para isso. É você que vai levar isso adiante." E eu acreditei. Esse foi meu primeiro erro. A empresa do meu pai era pequena, quase artesanal, uma marca com potencial, mas completamente engessada no passado. Eu enxergava oportunidades em tudo: digitalização, franquias, expansão geográfica, novos produtos. Meu pai não entendia quase nada disso. Ele era do tempo do olho no olho, do cliente fiel, da conversa longa. Só que o mundo estava mudando. E eu decidi mudar junto com ele. Assumi setores sem autorização formal. Treinei equipes inteiras sem ganhar um centavo a mais. Estruturei processos, criei modelos, viajei o país inteiro. Enquanto isso, meu irmão... Bom, ele vivia num universo paralelo, onde nada tinha consequências. Meu pai sempre dava desculpas por ele. Ele ainda vai amadurecer. Ele só não achou o caminho. Ele é diferente de você. Sim, claro que era diferente. Um era criado para ser responsável, o outro para ser protegido. E eu, idiota, achava que a proteção era apenas mimo. Eu não imaginava que anos depois, essa mesma proteção seria usada como justificativa para roubar de mim aquilo que eu construí. Com o tempo, o negócio explodiu. De filial única para 14, de faturamento modesto para cifras que eu jamais imaginei, de algo provinciano para uma marca reconhecida nacionalmente. E quem assinava tudo? Ele. Sempre ele. Meu nome não estava nas reuniões públicas. Meu nome não estava nos contratos. Meu nome não estava nas reportagens. Eu era a filha dedicada, a planejadora, a que ficava atrás de planilhas e projetos, a que ajudava o pai. Meu salário era bom, mas não era nem remotamente proporcional ao que eu fazia. E ainda assim, eu aceitava, porque eu acreditava na promessa, naquela frase repetida desde a adolescência: "Um dia isso tudo será seu." Eu construí a empresa como se estivesse construindo minha vida, até que descobri que estava construindo a vida de outra pessoa. Quando meu irmão completou 25 anos, meu pai começou a inventar cargos inúteis para ele: diretor de inovação, supervisor de integração, coordenador estratégico. Ele não coordenava nada. Ele mal aparecia no escritório. Quando aparecia, ficava no celular ou pedindo para alguém explicar algo pela terceira vez. Meu pai fingia não ver, e eu fingia que não doía. Mas doía. Doía cada vez mais. E cada vez que meu pai dizia que um dia eu seria presidente da empresa, o um dia parecia se afastar mais e mais, como uma miragem. Até que o dia finalmente chegou. E não foi o que eu esperava. Meu pai sempre foi um homem de rituais. Reuniões às segundas, feedbacks às sextas, almoço em família aos domingos.
Então, quando ele me chamou para um jantar importante, eu senti algo estranho. Era uma quarta-feira, 20h20, um horário que ele jamais escolheria para uma conversa séria, e menos ainda para uma conversa boa. Eu sabia, eu sentia. O corpo sabe antes da mente. Mas mesmo assim, eu fui. Ele estava sentado no canto da mesa, o lugar onde sempre sentava quando tinha más notícias. E meu irmão estava sorrindo como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Eu deveria ter ido embora nesse exato momento. Mas fiquei, porque eu precisava ouvir com meus próprios ouvidos. Filha, eu tenho algo para contar. A voz dele estava séria, quase ensaiada. Meu coração disparou. Diga. Ele limpou a garganta. Olhou para o prato. Depois para meu irmão. E só então olhou para mim. Eu decidi. Me aposentar. Eu paralisei. Mas você sempre disse que ia ficar mais uns 5 anos. Ele suspirou, evitando meu olhar. As coisas mudaram. As coisas mudaram? Como assim? A empresa estava crescendo mais do que nunca. Eu carregava mais peso do que qualquer diretor. Eu fazia projeções, decisões, fechava contratos. Eu era, literalmente, o coração dos 75 milhões que a empresa tinha atingido. E ele queria se aposentar? Soava estranho. Falso. Montado. Eu engoli seco. E o que isso significa para mim? Para a empresa? Meu pai respirou fundo. E disse as palavras que cortaram minha vida em 2 partes. Significa que seu irmão vai assumir como CEO. Meu cérebro se recusou a processar. O quê? Você vai continuar no time executivo, claro. Sua experiência é valiosa, mas é hora de ele assumir o legado. Legado. Essa palavra me destruiu. Meu irmão nunca construiu nada. Nunca liderou nada. Nunca sacrificou nada. Era como assistir alguém que passou a vida inteira dormindo correndo para pegar o troféu de uma maratona que eu corri sangrando. Meu irmão se recostou na cadeira, com aquele sorriso torto que ele usava quando queria me provocar. Mana, chegou minha vez, né? Eu duvido que ele entendesse o peso daquilo, mas meu pai entendia. Ele só não se importava. Eu levantei da mesa. Naquele segundo, eu entendia perfeitamente o sentimento de alguém que vê sua vida inteira ser tomada com uma única frase. Isso é uma piada? Perguntei. Não é uma piada, disse meu pai, firme. Eu dediquei 12 anos da minha vida a essa empresa. E sempre fui grato por isso. Grato, a palavra errada. Como se eu tivesse feito favores. Como se eu não tivesse sido o alicerce inteiro do império dele. 12 anos! Minha voz falhava. 12 anos trabalhando dia e noite. Abraham, seu filho, não sabe nem como funciona o processo interno. Meu irmão riu. Sim, ele riu. Eu aprendo rápido. Meu pai não o repreendeu. Não disse uma palavra. Era como se tudo já tivesse sido decidido muito antes daquela noite. E então veio o golpe final. Eu sei que você queria outra coisa, mas você é boa demais na coordenação estratégica. Não posso te tirar de onde você funciona melhor. Onde eu funciono melhor, a área que eu criei, que só existia porque eu inventei, a caixa onde ele me enfurnou durante anos. E agora ele queria me manter ali, debaixo, subordinada, silenciada. Eu não percebi que estava chorando até sentir a garganta arder. Vocês realmente acham que eu vou aceitar isso? Perguntei. Meu pai me encarou como se eu fosse dramática. Filha, família é família. Você precisa apoiar seu irmão. Apoiar meu irmão. Eu que carreguei essa empresa nas costas. Eu que virei noites enquanto ele saía para festas. Eu que transformei 8 milhões em 75. Pois bem, eles queriam uma filha obediente. Mas naquela mesa, naquele instante, eu deixei de ser filha e me tornei adversária. Naquela noite eu não chorei quando cheguei em casa. Eu fiquei sentada no sofá, em silêncio, encarando a parede por quase 2 horas, sem ligar a luz, sem mexer no celular,
sem pensar em nada que não fosse uma única pergunta. Como eles tiveram coragem? 12 anos. Era mais tempo do que qualquer relacionamento que já tive. Mais do que qualquer sonho pessoal. Mais do que qualquer plano que deixei para depois. Tudo isso entregue ao meu irmão, numa quarta-feira qualquer. Na manhã seguinte, eu entrei na empresa como sempre. Mesmo horário, mesmo salto alto, mesmo cabelo preso, mesmo crachá. Mas por dentro, eu já não era a mesma pessoa. O escritório parecia diferente, não porque nada tinha mudado, mas porque agora eu enxergava tudo com outros olhos. A sala do meu pai ainda era a maior. A de meu irmão, antes irrelevante, já estava sendo reformada. E a minha... Bem, a minha continuava a mesma. Só que agora parecia pequena demais para tudo o que eu era. 2 semanas depois do jantar, veio o comunicado oficial. Reunião geral. Meu pai no centro. Meu irmão ao lado. Eu 3 cadeiras afastada. A partir do próximo mês, Abram assume oficialmente o cargo de CEO. Palmas. Palmas falsas. Constrangidas, carregadas de surpresa. Alguns olhavam para mim sem entender. Outros entendiam perfeitamente. E baixavam os olhos. Meu pai continuou. Minha filha continuará sendo parte essencial da estratégia da empresa. Parte. A palavra que substituiu líder. Meu irmão agradeceu com um discurso ruim, cheio de frases prontas. Teve dificuldade até de ler o próprio discurso no teleprompter. E naquele momento eu entendi uma coisa. Eles não me escolheram porque ele era melhor. Eles o escolheram porque ele era homem. Porque era o herdeiro certo. Porque eu era apenas a filha útil. A filha que constrói, mas não governa. No primeiro mês, nada mudou oficialmente. Mas nos bastidores, tudo começou a ruir. Projetos meus passaram a ser revisados. Decisões minhas começaram a ser questionadas. Reuniões estratégicas passaram a acontecer sem mim. Até que um dia, assisti minha própria ideia ser apresentada por ele, como se fosse dele, sem sequer mencionar meu nome. O conselho aplaudiu. Eu fiquei em silêncio. Naquela noite, pela primeira vez, eu abri o notebook em casa e puxei todos os contratos que eu mesma havia negociado. Todos. Clientes, investidores, parcerias. 70% da receita da empresa vinha de acordos que carregavam minha assinatura. E então, eu entendi a verdade mais cruel. A empresa não era do meu pai. Nunca foi do meu irmão. Ela sempre foi minha. Eles só nunca perceberam. 3 meses depois, meu irmão cometeu o erro clássico de quem nunca construiu nada. Ele quis impressionar. Sem me consultar, prometeu a um grande investidor uma expansão internacional em 6 meses. Uma promessa impossível. Financeiramente arriscada. Operacionalmente suicida. Quando fiquei sabendo, fui direto à sala do meu pai. Isso vai quebrar a empresa. Seu irmão sabe o que está fazendo. Ele não sabe. Você precisa confiar nele. Confiar. A mesma palavra usada para me trair. Se esse projeto falhar, os investidores vão recuar. Você sempre vê problemas, filha. Ruim. Amargo. Irreal. Naquela tarde, eu comecei a receber mensagens. Clientes meus. Parceiros meus. Um por um. Você saiu da liderança? Você ainda está por trás das decisões? Seu irmão realmente entende nossos contratos? Eles estavam inseguros, com razão. E foi nesse momento, nesse exato momento, que uma ideia começou a nascer dentro de mim. Uma ideia que não envolvia vingança, nem gritos, nem confronto. Envolvia apenas posicionamento. Se eles queriam a empresa, eles teriam, mas nua, frágil, sem aquilo que a sustentava. Durante 2 semanas, eu lutei comigo mesma. Família, empresa, história, culpa, meu pai envelhecido, meu irmão tentando me imitar. Mas toda vez que eu lembrava da mesa daquele jantar, da forma como olharam para mim, da naturalidade com que me descartaram, a culpa morria e um plano nascia. Eu marchei para o bloco de notas,
e escrevi apenas isso: saída estratégica em 3 fases. E ali, naquela noite silenciosa, eu decidi que eles iriam aprender a diferença entre herdar e merecer. O erro deles foi achar que eu sairia batendo portas, que eu faria escândalo, que pediria justiça com lágrimas. Eles não conheciam a filha que ajudou a erguer aquela empresa do zero. Eu sempre joguei xadrez. Eles pensavam que eu jogava damas. Nos primeiros 30 dias, eu não confrontei ninguém. Continuei indo às reuniões. Continuei entregando relatórios. Continuei sorrindo quando meu irmão falava besteiras em apresentações. Mas parei de segurar os problemas dele nas minhas costas. Antes, quando algo dava errado, eu consertava em silêncio. Agora, eu deixava o erro seguir até o fim. E os erros começaram a aparecer. A expansão internacional estava atrasada. O orçamento estourou em 3 meses. Contratos começaram a ter falhas jurídicas. Nada grave ainda, mas o suficiente para plantar dúvida. Enquanto isso, eu fazia algo que ninguém via: reaproximação. Um a um, eu ligava para os investidores que confiaram em mim no passado. Não para falar mal da empresa, não para acusar ninguém. Eu só fazia uma pergunta simples: você investiu por causa do nome da família ou por causa de mim? O silêncio depois dessas perguntas dizia tudo. O primeiro a pular foi o mais importante: Samuel. O investidor que entrou quando a empresa mal faturava 100 mil por ano. O homem que apostou em mim quando todos diziam que eu era jovem demais. Ele me encontrou para um café. Seu irmão não sabe o que está fazendo. Eu sei. Se você sair, eu tiro meu capital junto. Eu encarei a xícara por alguns segundos. Ainda não. Ele estreitou os olhos. Então quando? Quando eles acharem que está tudo sob controle. Foi nesse dia que ele sorriu. Um sorriso lento, de quem entendeu exatamente o jogo. Na semana seguinte, outros 2 investidores sinalizaram o mesmo. Ninguém tirou dinheiro ainda, mas todos estavam prontos. A corda estava esticando. O primeiro grande desastre veio no 5º mês. Um contrato bilionário com uma empresa estrangeira. Meu irmão assinou sem revisar as cláusulas de penalidade. Atraso de 3 semanas. Multa absurda. E claro, nós atrasamos. A multa veio. Milhões. O conselho entrou em pânico. Meu pai gritou com todos, menos comigo. Pela primeira vez ele me chamou na sala. Você sabia disso? Sabia. Por que não impediu? Eu respirei fundo. Porque agora a responsabilidade não é mais minha. O silêncio foi ensurdecedor. Pela primeira vez, ele me viu não como filha, mas como algo perigoso. Quando tudo estava tensionado o suficiente, eu dei o golpe mais limpo da minha vida. Redigi minha carta de desligamento, sem drama, sem ataque, sem vitimismo, só fatos. Estou encerrando minhas atividades na empresa a partir de hoje. Entreguei pessoalmente ao conselho. Meu irmão empalideceu. Meu pai ficou em pé. Você está louca? Estou livre. Você não pode fazer isso agora. Eu posso. E estou fazendo. O conselho entrou em pânico, porque eles sabiam. Sem mim, a empresa virava uma casca bonita, por fora, mas vazia, por dentro. 3 dias depois da minha saída, Samuel retirou o capital. No dia seguinte, 2 fundos congelaram investimentos. Em uma semana, o valor de mercado da empresa despencou. Meu irmão começou a ligar. Primeiro educado, depois desesperado, depois agressivo. Eu não atendi. Meu pai veio até minha casa. Pela primeira vez, ele me pediu algo. Volta, por favor. Por quê? Porque você é a única que pode salvar isso. Eu respirei lenta. Você devia ter pensado nisso antes de me substituir. Ele saiu sem responder. Enquanto a empresa deles desmoronava, eu estava renascendo, gerando algo novo, algo limpo, algo meu, com os mesmos investidores, com as mesmas parcerias, com o mesmo know-how, mas agora sem sobrenome,
sem herdeiros, só competência. Eu não estava fugindo da empresa do meu pai. Eu estava criando a minha própria, do zero. Outra vez, o pedido do meu pai não foi o último, nem de longe. Quando ele percebeu que eu não voltaria por vontade própria, ele decidiu tentar pela força. Na semana seguinte, meu nome apareceu em todos os lugares. Matérias vagas, posts anônimos, fontes internas. Tudo dizia a mesma coisa, com palavras diferentes. Que eu havia sabotado a empresa, que tinha abandonado o barco em crise, que estava desviando investidores. Meu irmão participou da primeira entrevista. Ele estava sério, cansado, humilhado. Minha irmã sempre foi ambiciosa, mas eu nunca imaginei que ela fosse capaz disso. Aquilo não foi só traição. Foi uma tentativa descarada de apagar tudo o que eu havia construído. E por alguns dias, funcionou. Perdi 2 contratos. Clientes ficaram inseguros. Meu nome começou a ser associado à palavra problema. Foi a única vez em toda a minha vida que eu chorei por causa da empresa. Não por eles, por mim. 3 dias depois da entrevista, recebi uma ligação de um número desconhecido. Você não está sozinha. Era Helena, a mesma diretora financeira que meu irmão havia afastado logo após assumir o controle. Eles fraudaram relatórios. Meu estômago gelou. Como assim? O rombo é muito maior do que o divulgado. Eles inflaram números para esconder prejuízos e estão usando seu nome como cortina de fumaça. Eu fechei os olhos. Tudo começou a fazer sentido. A pressa, o desespero, as acusações. Eles não estavam tentando me destruir por vingança. Estavam tentando se salvar. Helena me entregou tudo. Extratos, e-mails. Relatórios maquiados, assinaturas do meu irmão. E o pior, mensagens que mostravam que meu pai sabia de tudo. Eu levei dias para conseguir respirar depois disso, porque uma coisa é ser ignorada. Outra é ser usada como escudo enquanto eles afundam. Eu não respondi a nenhuma matéria. Não dei entrevista. Não fiz nota pública. Enquanto eles gritavam, eu só organizei documentos. E então fiz uma ligação. Para o mesmo conselho. Vocês estão defendendo pessoas que já cometeram crimes. Silêncio. Tenho provas. Eles pediram 48 horas. Em 24, voltaram. A reunião foi convocada às pressas. Meu pai chegou confiante. Meu irmão, nervoso. Eles não sabiam que eu já estava na sala. O presidente do conselho falou primeiro. Recebemos documentos consistentes. Meu irmão tentou sorrir. De quem? Eu me levantei. De mim. A sala ficou em silêncio absoluto. Os arquivos foram projetados. E-mail por e-mail. Contrato por contrato. Fraude após fraude. Meu irmão começou a gaguejar. Meu pai tentava argumentar. Mas não havia defesa. Havia datas, assinaturas, valores. No final, o presidente disse: a denúncia será encaminhada. Meu irmão ficou pálido. Meu pai encolheu. Depois da reunião, meu pai me seguiu até o estacionamento. Você vai acabar com tudo. Não. Quem acabou com tudo foram vocês. Você não precisava fazer assim. Eu precisei sobreviver. Ele engoliu seco. Ainda podemos consertar isso. Não podemos consertar o que vocês quebraram de propósito. Ele passou a mão no rosto, vencido. Você venceu. Essa frase me atravessou, porque eu nunca quis vencer ninguém. Eu só não queria mais ser usada. 2 semanas depois, ele foi afastado oficialmente, investigado, indiciado. Na 3ª semana, preso. Os mesmos jornais que me chamaram de ambiciosa, agora o chamavam de criminoso. Ninguém pediu desculpas, só mudaram de discurso. A empresa do meu pai tentou se manter, mas sem credibilidade, sem investidores, sem mim. Ela não quebrou oficialmente, mas agonizou, aos poucos, em silêncio, como quem sangra por dentro. Eu achei que aquela seria a última vez que eu veria os dois. Eu estava errada, porque o golpe final não veio do meu irmão, veio do meu pai. Essa foi só uma onda no mar de histórias reais. Inscreva-se, ative o sininho
E continue navegando comigo, o Capitão Reddit.